Fala aí pessoal, beleza? Agora nós vamos ver aqui nesse vídeo o início, da influência das forças intermoleculares nas propriedades físicas de compostos orgânicos, tá? Nós vamos ver principalmente a influência nas temperaturas de fusão e ebulição e na solubilidade, tá? Então vamos lá. Um fator que que vai influenciar as temperaturas de fusão e ebulição é tanto o aumento da superfície de contato. Então, quanto maior for a superfície de contato entre as moléculas, maior serão as temperaturas de fusão e ebulição. E também vai depender da natureza das forças intermoleculares. Nós vimos aí 5 tipos de forças intermoleculares. Temos as mais fracas e as mais fortes. Quanto mais forte for essa força intermolecular, mais energia será necessária para que essa força se rompa, e assim fazendo com que as substâncias passem do estado sólido para o estado líquido, na fusão, ou do estado líquido para o estado gasoso na ebulição. Então, se eu preciso fornecer muita energia, porque a força intermolecular é muito forte, consequentemente essas temperaturas também serão maiores em comparação com substâncias que têm forças intermoleculares mais fracas, que precisam aí de menos energia, tá? Para ser rompida. Aí vamos lá aqui, ó. No caso de compostos com massas molares semelhantes, elas serão mais fortes quanto mais fortes forem a atração entre as moléculas. Tá, a gente vai ver aqui alguns exemplos daqui a pouquinho, tá? E a polaridade também influencia, que a gente vai falar aqui no próximo slide. Olha só, a polaridade da substância é um fator que vai influenciar no tipo de força intermolecular. Nós já vimos isso, nos slides passados. Tá joia? Então, falta a gente descobrir, olhando uma estrutura, como que eu vou saber que a substância é apolar ou quando eu vou saber que a substância é polar, tá? Substâncias pouco polares são aquelas que a gente pode até considerar como apolares, tá? Que são as que vão apresentar forças de dispersão de London, tá? Como força intermolecular. São substâncias que apresentam apenas carbono, hidrogênio e halogênio. Valendo lembrar também que se tiver só carbono e hidrogênio, como é o caso dos hidrocarbonetos, eles também são considerados moléculas apolares e, consequentemente, apresentarão forças intermoleculares do tipo forças de dispersão de London. Tá? Essas, então, serão as moléculas pouco polares ou apolares. Já para você considerar uma molécula com características polares, ela tem que ter grupamentos como esses aqui, ó. Grupamentos que apresentam átomos com elevada eletronegatividade, como no caso aqui dos exemplos, o oxigênio e o nitrogênio. Tá joia? Agora vamos para o primeiro exemplo de como isso pode ser cobrado na prova. Na prova eu posso perguntar aqui, ó, dentre essas 4 substâncias, qual que apresenta a maior temperatura de ebulição, a menor temperatura de ebulição? Posso pedir para colocar em ordem crescente ou decrescente de temperatura de ebulição. Todas as respostas elas terão que ser baseadas nos conceitos de forças intermoleculares. Tá? Então, como que a gente vai analisar? A primeira coisa que a gente pode observar aqui, eu tenho substâncias com massas molares bem parecidas, tá? Em torno de 100 gramas por mol. Então, quando acontece isso, a diferença no ponto de ebulição vai estar baseado no tipo de força intermolecular. Então, vamos lá. Temos aqui na primeira o propanoato de sódio. O propanoato de sódio é um sal de ácido carboxílico. Ele é formado por cátions e ânions. Se essa substância estiver pura, como ela é uma substância iônica, para ela sofrer ebulição, eu tenho que romper as próprias ligações iônicas. Então aqui eu vou ter que romper a ligação iônica para a
substância entrar em ebulição. Como a ligação iônica, nós vimos lá nos vídeos anteriores, que ela é muito mais forte do que a ligação covalente e muito mais ainda em relação às forças intermoleculares, provavelmente essa substância vai ser aquela que tem a maior temperatura de ebulição. Tá joia? Segunda, hexan-1-ol. Hexan-1-ol vai ser uma molécula polar, aqui ó, ela tem o átomo muito eletronegativo, né? Tem o grupamento hidroxila, tem o oxigênio muito eletronegativo, então já sei que ela é uma molécula polar. Ela é uma molécula polar que apresenta hidrogênio ligado a oxigênio, então essa é uma característica das moléculas que apresentam força intermolecular do tipo ligação de hidrogênio. Tá joia? Então já descobri a força intermolecular da segunda. Tá? Aqui eu tenho a hexan-3-ona, ela também tem um oxigênio, então consequentemente ela também vai ser uma molécula polar, mas ela não tem hidrogênio ligado a esse oxigênio. Então a força intermolecular dela não pode ser ligação de hidrogênio, vai ser dipolo. E por último, estamos comparando com o heptano, que é um hidrocarboneto, que nós vamos considerar como moléculas apolares, né? Todos os hidrocarbonetos, consequentemente, o tipo de força são as forças de dispersão de London. Como as forças de dispersão de London são as mais fracas em relação ao dipolo-dipolo, ligação de hidrogênio e ligação iônica, o heptano vai ter o menor ponto de ebulição, porque vai precisar de menos energia para essas forças serem rompidas, consequentemente eu preciso aquecer menos para passar a molécula do estado líquido para o estado gasoso. A interação do tipo dipolo-dipolo é mais forte do que as forças de dispersão de London. Então, vou precisar de mais energia para romper essa força, consequentemente, a temperatura de ebulição aumentou um pouquinho mais. A ligação de hidrogênio, nós já vimos que é mais intensa que a dipolo-dipolo. Então, de novo, vai precisar de mais energia, né, para essa interação ser rompida, consequentemente, a temperatura de ebulição vai ser maior. Vou precisar aquecer mais, vou precisar fornecer mais energia para essa força se romper. E a ligação iônica é a interação aí mais intensa, é uma ligação propriamente dita, né? Então vai precisar de muito mais energia para ser rompida. E aqui, ó, eu coloquei o ponto de fusão dessa substância. O ponto de fusão dessa substância já é maior do que o ponto de ebulição das outras. Então, por que eu coloquei ponto de fusão e não coloquei o ponto de ebulição dessa substância? Porque esse sal, ele não apresenta ponto de ebulição porque ele está sólido, aí a fusão dele, ele se transforma em líquido nesta temperatura. Para entrar em ebulição eu precisaria aquecer mais. Mas ao aquecer mais, a molécula se decompõe em vez de entrar em ebulição, em vez de passar para o estado gasoso. Por quê? Para entrar em ebulição, eu tenho que fornecer energia para quebrar essa ligação iônica. Porém, essa substância também tem várias ligações covalentes, que são essas aqui, ó, que eu estou desenhando. Como as ligações covalentes precisam de menos energia para ser rompida, para romper a ligação iônica, a energia necessária para romper essa ligação iônica é muito maior do que a energia necessária para romper essas ligações covalentes. Então, antes de romper a ligação iônica, as ligações covalentes já foram rompidas e a molécula foi destruída, né? Ela foi decomposta antes de entrar em ebulição. Então, por isso que eu coloquei aqui a temperatura de fusão dela em vez da temperatura de ebulição. Beleza?